Agora está aqui no Jornal da Manhã, repórter Afonso Marangoni. Artistas e pessoas ligadas à área da cultura participaram de uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal para discutir um decreto que fez mudanças no Conselho Superior do Cinema. Em julho, o presidente Jair Bolsonaro transferiu o Conselho do Ministério da Cidadania para a Casa Civil e alterou a estrutura do colegiado. Criado em 2001, o órgão é responsável pela formulação da Política Nacional de Cinema e pela aprovação de diretrizes gerais para o desenvolvimento da indústria audiovisual. A audiência desta segunda-feira foi convocada pela ministra Carmen Lúcia, relatora de uma ação protocolada pela rede em agosto contra o decreto de Bolsonaro. O partido afirma que a medida pretende censurar a produção audiovisual por meio do esvaziamento do Conselho Superior de Cinema. Carmen Lúcia disse que a audiência pública vai auxiliar os ministros da Corte quando forem analisar a questão. Eu li nesses últimos dias que este Supremo Tribunal Federal, nesta tarde de hoje, na manhã de amanhã, iria debater a censura no cinema. Errado. Censura não se debate, censura se combate. Não estamos aqui para debater a censura, mas para ouvir os especialistas sobre normas que podem levar a limites, que podem chegar a ser o que a Constituição proíbe e que será objeto de um julgamento técnico, jurídico, pelos 11 ministros dessa casa. O cantor Caetano Veloso disse que hoje existe por parte do governo o boicote à produção de algumas obras. Eles como que anunciam e praticam e procuram também afirmar em documentos o poder de minar, as produções do que para eles supostamente não é certo. O ator Caio Blá disse que estava levando à audiência pública o sentimento da categoria dele. A censura já está de volta nesse país. A censura já está instalada nesse país, de forma velada, de forma imunda, de forma disfarçada, mas o que acontece é que a censura voltou pior do que 64 e do que 68, porque ela era declarada, ela era institucional, e agora o que se está se fazendo é uma limpeza ideológica velada. A audiência pública também contou com representantes do governo. O secretário executivo da Casa Civil e do Conselho Superior do Cinema, José Vicente Santini, disse que o cinema é um assunto prioritário para o governo. Cinema é muito importante. E se veio para a Casa Civil da Presidência da República, é porque nós estamos dando importância. Não teria vindo se não fosse importante. Os assuntos mais importantes da República estão na Casa Civil da Presidência da República. O secretário do Audiovisual, Ricardo Fadel Rihan, da Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania, disse que o fomento ao audiovisual se dá de forma direta e indireta. Ele afirmou que não há, em nenhum dos mecanismos, cerceamento de qualquer tipo de liberdade de expressão. No fomento direto, no caso específico do Fundo Setorial do Audiovisual, a sugestão das linhas costumam seguir as diretrizes do governo, costumam seguir as políticas públicas do governo. No entanto, mesmo assim, são aprovadas no âmbito de um colegiado que tem tanto representantes do governo quanto da sociedade civil. Ainda acompanharam as discussões membros da Advocacia Geral da União, do Ministério Público Federal e da Ordem dos Advogados do Brasil. A audiência pública vai ser retomada nesta terça-feira. Depois de concluídas as falas, a relatora vai elaborar um documento que será entregue aos outros ministros da Corte. Ainda não há uma data para o Supremo julgar o caso. A gente sabe muito bem que as figuras mais proeminentes desse mercado cinematográfico ligado a essas questões públicas têm um viés mais à esquerda e já uma predisposição natural de se posicionar contra um governo de direita como o do presidente Jair Bolsonaro. Houve, de fato, uma redução no número de representantes do setor cinematográfico nesse Conselho Superior de Cinema, o que resultou numa insatisfação ainda maior da categoria em razão da maioria ligada
ligada ao governo nesse Conselho Superior de Cinema, e isso se soma também com as declarações públicas do presidente Jair Bolsonaro de tentar, de alguma forma, reduzir o espaço para produções ligadas, por exemplo, à temática LGBT, em relação às leis de incentivo. Então, tudo isso conflagrou aí esse clima hostil ao governo de Jair Bolsonaro na área da produção audiovisual. E, de fato, eu acho que a declaração sobre um certo cerceamento a um tipo de conteúdo dentro desse esquema de leis de incentivo, esquema legal, é claro, não estou me referindo aqui às expressões usadas para esquemas de corrupção, eu acho que é prejudicial, porque ou se deixa haver financiamento por meio de renúncia fiscal para qualquer conteúdo, ou não se deixa haver esse tipo de financiamento. Você deixar que haja o financiamento, mas querer delimitar o conteúdo que pode ou não ser adequado, aí você dá margem para todo esse discurso contrário a uma censura. E isso também varia de acordo com a ocasião e o governo. Então, hoje, o governo Bolsonaro é contrário a uma produção audiovisual com temáticas como a LGBT, mais ligada a movimentos de esquerda. Amanhã pode haver um governo de esquerda que vai cercear a produção audiovisual com temáticas ligadas a outras questões contra as quais eles se posicionam. Isso é muito ruim para o debate. Então, acaba insuflando a insatisfação já anterior, já pregressa, em relação a esse governo por parte dessa classe. Pois é, eu não quero que o governo A, B ou C tenha poder para interferir o que quer que seja no universo artístico. Se existe uma necessidade que pode ser discutida de leis de incentivo à cultura, tem que ter regras claras, como, aliás, a Lei Rouanet tem, mas sem qualquer tipo de interferência. Esse monte de agência, esse monte de instituição que foi criada dentro do Estado brasileiro foi com o objetivo mesmo de aparelhar. E o PT fez isso o tempo inteiro. Podia até não cercear outras produções, porque também até outro dia também não havia gente ligada a outros campos ideológicos fazendo cultura, ou se havia era muito pouco, mas de qualquer forma havia um objetivo claro de promover determinadas pautas. Eu não quero que governo nenhum tenha esse tipo de poder. Sobre o evento específico ali que aconteceu, o ator Caio Blá apoiou declaradamente o Fernando Haddad, portanto, ideologicamente, do ponto de vista político, é um crítico é um opositor do Jair Bolsonaro. Então toda aquela peroração que ele elaborou ali a respeito de censura, pior que 64, não sei o quê, vocês que nos veem e nos ouvem têm que ter isso em conta. É alguém que foi apoiador do Fernando Haddad, que tem um partido político de sua estimação. O caso do Caetano Veloso, em setembro deste ano, num show em Buenos Aires, no final do show, o filho dele puxou um Lula livre. Caetano é adepto também dessa manifestação em termos de Lula livre, portanto, duas personalidades artísticas vinculadas ideologicamente, portanto, adversários do atual presidente da República. Mas, repito, governo nenhum deve ter o poder de interferir em quem quer que seja, em qualquer tipo de área cultural. E isso, obviamente, vai ter que passar pela extinção de várias dessas instituições ligadas à cultura nacional.